isso aí, galera. Mais uma quarta-feira, mais um Papo Cabeça. Hoje nós estamos aqui novamente nessa noite para trazer mais uma pessoa aí para brilhantar nossa quarta aí. Vamos ter aqui conhecimento. Vamos falar um pouquinho de segurança pública hoje. Diegão, conta pra gente aí quem é nosso convidado de hoje. Ele que é oficial da Polícia Militar, bacharel em Direito, especialista em Ciências Criminais, mestrando em Profenit, Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação da UESC, comandante do 15º Batalhão. Quinta Companhia de Polícia do 15º Batalhão. Perdão. José Cerqueira Lima Filho está aqui conosco hoje nesse Papo Cabeça. E antes dele falar, vamos só justificar, né? Fábio tá chegando. Tá chegando. Teve uma leve desconforto estomacal. Pronto, meu irmão. Tamo aí, dê seu boa tarde, boa noite pra todo mundo aí. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, né? Já quase boa noite no instante a todos. É uma honra estar aqui nesse programa, Papo Cabeça. A gente tinha visto outros episódios aí. E eu tive essa honra de ser convidado pelos senhores. Espero corresponder. Aí eu... Papa, né? Me promoveu aí a tenente coronel, mas não, você é tenente. Falta só 20 anos. Não pode não. Isso aí queima o cara, pô. Não pode não, tem que ser. Perdão. Fabão chegou aqui, senta logo, Fabão. Bora aqui logo. Como é que você tá, Fábio? Começar o Tá Papo melhor? Cabeça logo aqui. Fábio se sentiu mal hoje, mas tá já de volta aqui. Tava se sentindo mal, tava com dor de barriga aqui, mas tá... Foi. Falaram que tá assistindo mal, foi? Foi. Olha aí. Mentira, a gente não falou nada. Eu não acredito. Eu já ia mentir porque eu tava em outra ocupação. Mas vamos começar aqui. Boa noite. Então, tenente, a gente vai começar conversando aqui sobre o início. A gente sempre gosta de entender como as pessoas chegaram onde estão. No seu caso, você está aqui hoje comandando 4 cidades, Quaraci, Itajuí, Almadina, Itapitanga, né, comanda a companhia de polícia militar, subordinada obviamente ao 15º Batalhão. E me diz aí, como isso tudo começou? Qual foi o estralo que deu aí pra você estar aí no lugar que você está hoje? A polícia militar... Eu digo que aconteceu em minha vida. Eu sou filho de Uruçuca, né? Filho de Uruçuca, moro lá. E como toda cidade pequena, a gente às vezes fica preso a algumas questões próprias de cidade pequena. Mas eu tenho como norte meus irmãos. Minha irmã Mara Ruth, meu irmão Bento. Eles eram mais velhos e aí sempre me incentivaram a estudar. E nessas idas e vindas da vida, na época de fazendo vestibular, aconteceu que eu fiz o concurso de soldado em 2008. Na verdade, o curso foi em 2006. E a turma iniciou em 2008. Eu tenho outras personalidades também que passaram na minha vida me indicando fazer esse concurso. Eu tenho até um que eu me lembro. Roberto José, ele é até policial civil de Itabuna. Porque ele era amigo da família e sempre chegava e falava: você não faz o concurso da Polícia Militar? Aí a gente está naquela fase de juventude ali, 17, 18 anos, decidindo o que é a vida. E eu decidi fazer o concurso. Graças a Deus, logrei êxito. E posteriormente, já nos portões do 15º Batalhão, eu conhecia a ideia de ser oficial de polícia e em 2011 eu fiz o concurso para o CFO e acabei passando também. Pô, legal. Mas foi mais ou menos isso. Legal. Diria que foi o caminho da família. Legal. E não perdendo tempo, né? Hoje é acelerado, hoje o nosso tempo é mais curto. A gente tem que tocar, você tocou numa coisa muito importante aí, que é a educação, né? E a educação, a gente discutiu já muito aqui, era até um tema que a gente às vezes procura, até porque a gente já falou tanto de educação aqui, né? Que acho que todo mundo que assiste o programa já tem nossas opiniões. Mas antes da gente chegar na segurança pública, mais especificamente falando dos motivadores, né? No que você acredita que são motivadores, as causas e o que fazer para que a gente consiga evitar. Vamos dar uma pincelada na educação, que você já falou aí, foi fator determinante para o seu sucesso. Então... é um conselho que a gente pode dar para todo mundo aí. A educação, sem dúvida, é aí o fator preponderante para sucesso na vida. Com certeza. O homem, ele vive de espelhos, né? Então, quando você tem uma educação ou tem uma família que lhe proporcione isso, e graças a Deus eu tive isso dentro de casa, apesar das condições difíceis que a nossa família veio, favorece você ter um espelho. Então, eu citei Roberto, mas eu tenho um primo que é policial militar, Matheus Magno, uma prima, Carla Duarte, uma tia também que é delegada, doutora Judete. Então, quando você está nesse meio, tudo lhe proporciona. Então, você começa a ter nortes. Então, se você não tem uma sociedade que proporcione essa diferença, esse espelhamento para que a pessoa possa seguir o espelho do indivíduo, vai ser o quê?
Se ele não tiver outra pessoa dentro de casa ou dentro do seu ciclo de conhecimento em que ele possa se espelhar. Então, até pela ideia de que nós nascemos tábula rasa, né? Então a gente aprende com as outras pessoas. Perfeito. Meninos, essa sua... esse pós... Você fez o concurso e você foi exercer o comando, né, da Polícia Militar. Qual foi essa visão, né, da sociedade? Qual é essa visão que você tem enquanto cidadão e depois dentro da polícia mesmo? Qual é esse feedback da população com a própria polícia? Em relação à segurança? Você fala feedback, eu falo assim, da minha relação quando eu era cidadão e quando eu cheguei policial, para ver essa diferença? Sim, sim. Como eu venho de um meio evangélico, sim. Vou citar duas situações, então vamos botar assim. Eu venho de um meio evangélico, eu fui criado na Igreja da Assembleia de Deus e no ambiente evangélico você sempre teve essa ideia de disciplina, de hierarquia. Minha mãe sempre me ensinou a respeitar os mais velhos, meus irmãos mais velhos mandam em mim até hoje. Então, hoje eu sou homem, criado de família, meu irmão me liga, minha irmã me liga, a gente para tudo para poder atender. Quando eu cheguei na polícia, eu não tive tanto esse choque, porque aqui a gente mantém os mesmos princípios. Respeito o mais velho, tem que ouvir a orientação do comandante, quando de mesma hierarquia existe o mais antigo. Então eu particularmente não tive esse choque cultural, se essa foi a pergunta, de você sair de um mundo civil para um mundo militar. Eu não senti muito isso por conta dessa relação. Sim. Que eu já vivia isso no meu ambiente familiar e no ambiente de sociedade que eu convivia, que era a igreja. Que, obviamente, quem seguia esses ditames, né? Então eu não senti muito essa complicação. Quanto a, vamos botar assim, a visão do ser policial e do ser sociedade, o que é que ocorre? A polícia, como qualquer órgão de controle, ela é chata. Qualquer órgão de controle é chato. Então, o prefeito, que acaba exercendo também um certo controle, vereadores, etc., tem o seu telhado de vidro, né? Então, a gente sente muito isso. Então, você é, em determinados momentos, aquele indivíduo que controla, aquele indivíduo que vai mandar desligar o som, que vai mandar entrar dentro de casa, que vai abordar, que vai ver a intimidade das pessoas por conta que nossa atividade é invasiva. Então, a gente sente esse choque do lado de cá, que você vê que as pessoas, em determinados momentos, não gostam, e a gente acaba compreendendo por conta de que tem essa atividade invasiva de fato, mas é uma atividade invasiva necessária, porque o Estado se formou para isso, né, para controlar as pessoas. Perfeito. Com relação, acho que passou de primeira no CFO, quando fez? Eu fiz um antes e depois eu passei no CFO. Passar no CFO foi, eu diria... Um pouquinho dessa experiência que tem muito almejante aí que está estudando, né? Eu diria assim, foi um sonho de propósito divino com estudo contínuo, porque eu não tinha uma especificidade de passar no CFO. Na época eu estava fazendo Direito, eu passei na UESB, mas vim para Itabuna por questões familiares e por causa do curso de soldado. E aí não consegui a transferência para a UESC, porque a legislação dizia que se você fosse transferir ex officio, você tinha uma vaga na faculdade pública, mas eu vim assumir cargo ou função. Então, acabei caindo nas arestas da lei e aí fiquei na Unime. Estudei 2 ou 3 semestres lá e estava com a mente funcionando. Foi quando eu fiz a prova e acabei logrando êxito. Estudava para outros concursos e tal. Então, até por conta eu brinco, por conta das condições que a vida me ofereceu, eu não tinha um objetivo específico para isso. Então, quando as pessoas me perguntam como foi a sua modalidade de estudo para o CFO, foi uma modalidade atípica por conta disso. Eu estava estudando para outros concursos, estudava faculdade, etc. Tal. Então, na época eu fazia 4º ou 5º semestre de Direito, se eu não me engano. Perfeito, perfeito. Então vamos nessa questão agora, vamos tocar um pouquinho, sair um pouco da educação aí, dessa trajetória sua, e vamos falar um pouco de segurança pública. A gente tem conversado anteriormente aqui que toda a falta de formação religiosa, de formação, né, de casa mesmo, familiar, atrelada à deficiência na educação causada por N fatores que a gente já citou aqui, acabam trazendo uma propensão do indivíduo para que se vá para caminhos errados. E nesse seu trabalho aí de 2011 para cá, né, com a polícia e tal, o que é que você tem visto nesse sentido aí? A gente sabe também que tem gente de bem também, né, de família, evangélico, religioso e tal, que mesmo assim ainda cai. Mas qual é o padrão, mais ou menos, assim, para isso? Assim, o que é que você pode dizer para a gente em relação a isso? Assim? O que é que ocorre? Vamos fazer uma construção aqui.
A primeira coisa que a gente precisa entender em relação ao crime, e isso a gente precisa ter a mente bem aberta, é que crime, até de Carme falava, é fato social. Então, vai existir em toda, em qualquer sociedade. Sim. O que a gente tem que se preocupar, e que talvez chame a atenção no Brasil hoje, Bahia talvez, não sei, é quando este fato social ele sai da margem de normalidade. O que acontece? Quando você sai dessa margem de normalidade, se a gente pudesse fazer um recorte, a gente vai ver esses fatores de educação, falta de estrutura familiar, falta da ausência do Estado. Então, eu não vou nem pegar a Bahia para não falar de si, vamos pegar o Rio de Janeiro. Sim. Então, quando você vai para uma favela no Rio de Janeiro, o pior dos exemplos, né? É. Diz que o exemplo é o pior dos argumentos, mas quando você vai para uma favela no Rio de Janeiro, que você vai olhar lá, a única modalidade de Estado que entra lá é o Estado policial. E, geralmente, para conflito. Então, a culpa é da polícia? Não, porque ela está entrando porque foi demandada. E é o trabalho dela. E é o trabalho dela. A culpa é da sociedade? Não, porque foi colocada naquele contexto. De quem é a culpa? A culpa é de todos nós. A culpa é da sociedade, a culpa é do Estado enquanto ente abstrato, entendeu? Então, esses fatores impactam na segurança pública, sem dúvida. Se eu pudesse fazer o recorte, você vê, às vezes, os indivíduos que acabam recorrendo à marginalidade, talvez não tenham tido outras oportunidades na vida, de trabalho, de emprego, de educação, de saúde, de moradia. E toda essa falha social recai sobre a polícia. E é um fardo pesado para ela. Imagina. É um fardo pesado para ela. Às vezes a gente não analisa o quanto é pesado para os policiais. A gente pode tirar pela nossa cidade, está ali cuidando de todos os problemas que a sociedade não deu jeito. E quer que se opere um milagre. Então eu tenho até minhas críticas sem partidos políticos a determinados gestores públicos, a nível nacional até, exatamente por querer operar milagre. Então, segurança pública não se faz com milagre. Se faz resolvendo um problema passo a passo. E vou até daqui a pouco falar e pedir uma ajuda a Fábio aí, que é formado em História. Isso é muito antigo, né? Essa questão da formação e todo esse problema social. Desde o início, nós vemos aí a marginalização de alguns, de diversas formas, né? Advento da escravidão e quando se liberta, né? Teoricamente, aí, os escravizados não se dá condição, né? de que tenham condições, não se dá condições iguais logo de início. Isso desencadeia muita coisa, né? Isso desencadeia muita coisa. Por exemplo, o Rio de Janeiro, mesmo quando você falou em favelas, né? Cidade de Deus foi a primeira favela, era um lugar distante, que se deu justamente para os escravizados que estavam recém-libertados, justamente a condição, pô, vocês têm uma terra ali e se virem, né? Sem condição nenhuma. E nisso é o que você falou, o Estado não dá condição nenhuma até hoje, a gente sente isso no Rio de Janeiro, não vamos falar de Bahia, né? A gente sente essa dificuldade. Tá fora. Não, na Bahia a gente não fala, não. A gente fala do Rio de Janeiro, de São Paulo. E a gente vê até hoje, o Estado joga lá, mas o que a gente já discutiu algumas vezes aqui, não dá uma escola de qualidade, não tem um esporte, não tem saúde, não tem... Então a coisa complica. Não é isso, Fábio? Quer que me ajude aí, me ajude na minha construção aí, por favor? Não, é dentro dessa linha mesmo, dentro dessa perspectiva, né? Do nosso processo de formação, do povo brasileiro, ele já é excludente. Então, como o tenente falou, Durkheim, ele explica muito bem essa questão dos fatos sociais, né? A sociologia, ela vem se preocupar, eu até brinco um pouquinho, que os profissionais de sociologia só servem para quando tem, vamos explicar determinado problema da sociedade. Aí o Jornal Nacional bota lá 30 segundos para o sociólogo falar um pouquinho lá sobre determinada situação, né? Eu costumo sempre brincar com isso, mas realmente são problemas que... É um problema de todos, na verdade, né? É uma construção histórica que todos estão envolvidos e que tem que encontrar uma solução aí. Mas, de fato, o Estado, ele é perverso às vezes. E essa exclusão da sociedade, né? Que você está falando aí, Fábio, acaba direcionando também esse jovem, às vezes, por uma visão de oportunidade, né? O crime, ele age ali de uma forma, vamos dizer assim, mais fácil, né? O jovem acaba vendo ali uma forma mais fácil dele encontrar o sustento e interage com aquela criminalidade. O crime também, eu vejo que ele tenta retirar a importância
e a função real da própria polícia dentro daquele contexto, trazendo, direcionando o problema para a abordagem da polícia ou a própria polícia do que a problemática que é o crime hoje, né? Então, eu vejo também a importância digo hoje até aqui no próprio município, né? A gente tem algumas escolas aí que tem essa parceria com a polícia, e a gente vê a mudança que é dos princípios, dos valores dessas crianças, e que precisa sim existir, porque eu mesmo particularmente venho de uma educação onde você, né, existe todo um respeito com os professores, com os seus colegas ali, e a gente vinha vendo essa situação de uma forma contrária a isso, né? Então, eu acredito que a partir do momento que a polícia ela se apresenta com ações sociais também, com essa população, ela começa a mostrar a verdade da real importância da polícia e mudar esse contexto. Sim, foram várias abordagens, eu vou começar pela abordagem da escravidão aqui e dessa relação identitária do Brasil. Eu tenho uma crítica à história do Brasil, eu gosto muito de história, apesar de não ser formado em história, é que no Brasil nos faltou revoluções. Eu diria que faltou derramar sangue. Não falo sangue, né? Então a gente não tem uma revolução própria, a gente não tem... A escravidão, quando houve a libertação, a gente sabe que foi um acordo comercial. Era interesse dos ingleses que os escravos fossem libertos, porque o escravo, por pior que fosse, poderia comprar uma colher, um talher, não é? Continuaram escravos, né? Exato. Então você vê nosso paralelo com a história americana, já que é o nosso vizinho, lá houve uma guerra para se libertar. Então, eu acho que no Brasil falta isso. A gente não tem, nos nossos períodos históricos, determinados momentos em que houvesse uma ruptura. Minha irmã é professora de literatura e foi minha professora. E a gente sempre citava isso. A gente não tem uma ruptura histórica no Brasil. Eu falo até em fatos recentes, políticos, quando poderia haver ruptura, mas sempre há um jeito. E isso mata o Brasil, que é o jeitinho brasileiro. Eu ia falar isso aqui agora. Pode concluir. Com relação ao crime... eu volto a falar do espelho. E aí eu cito um documentário, Notícia de uma Guerra Particular. Eu assisti esse documentário até antes de ser policial, se eu não me engano, que ele é de 1900, por aí, 1996, 98. Se eu não me engano, posso estar enganado. E Notícia da Guerra Particular tem um depoimento de uma senhora, que ela mora na favela, que ela fala bem assim no documentário, do espelho, né? Ela fala, quem tem moral na favela... é um indivíduo que carrega um fuzil na mão, beleza? Em que ele é adorado pelas cocotinhas, ela dizia, né? Pelas meninas. E isso a gente vê hoje, é estranho, que às vezes o cara que está no mundo criminoso, ele é valorizado, enquanto que às vezes aquele indivíduo que trabalha todo dia, pega a sua condução para ter uma vida honesta, é desvalorizado dentro dessa própria comunidade. Então você precisa entender, inclusive, esta comunidade para poder labutar com a violência ali, com o crime. Então a gente tem essa figura do espelho. Então, quando você traz um resgate da sociedade, inclusive como você deu ideia, como citou-se aqui com Araci, por iniciativa da Polícia Militar e do prefeito, de fazer um colégio militar, o que é que está se criando com aquilo? É criando novos espelhos. Você está dando a oportunidade da criança e do adolescente ver novos profissionais, ver o professor, ver o policial militar, ver o empresário, ver o trabalhador, ver o médico, ver o enfermeiro, e ele entender que ele pode ser aquilo através do caminho da educação. Então eu vejo muito isso. E por conta, eu também sou desse período que se deveria respeitar os professores, que eu me lembro na minha infância, não sei porque em Uruçuca diziam que eu era um menino levado, né, que se brincava, sempre achei que era comportado, mas tinham essa teoria lá de mim. E aí, eu me lembro que teve um certo episódio com a professora, minha mãe, que inclusive tem uma dificuldade de locomoção, mas mesmo assim me pegou, me levou na sala, na frente de todos os meus colegas, me fez pedir desculpa à professora. Então, hoje, às vezes, você tem professor que chega na escola para brigar com o professor e com o diretor, porque ela falou com um tom mais elevado que o filho dela. Sim. Então, são essas questões que acabam impactando
na segurança pública, de forma geral. Agora, eu também não gosto também, viu, Papa, Marcos e Fábio, de esquecer as razões próprias de segurança pública. Então, eu gosto de dividir relações próprias e impróprias. Aí impacta de forma imprópria, de forma indireta. E a gente tem as formas próprias que o Estado precisa prover. Que aí a gente pode ir discutindo aí com calma, se der tempo, né? Dá tempo. Voltando só, Fábio, essa questão aí, né, de que eu vejo assim, né, também dessa sedução que o tráfico, a gente tá falando crime, mas o tráfico tem aquela questão de o cara olha ali, né, tem aquela ambição, vê ali, né, um telefone, um tênis, tal coisa, e trabalhando dá trabalho, né? Trabalhando dá trabalho. Aí o cara chega aqui, o parceiro, ele, como você falou, o mais velho ali, rapaz, que nada, pai, isso aqui é mais fácil assim. Todo mundo tem essa vontade, né? Eles procuram De poder chegar a menininha ali, aquele cara tá todo ostentação, bonitão e tal, né? Não, é ambição normal, de você ter uma aliança dourada, você ter um óculos novo, o normal do ser humano. Eu não falo nem a ostentação, eu falo o normal. Sim. E assim, é mais fácil daquele jeito, né, velho? E já não se deu condição do cara pensar diferente. Eu gosto muito disso que você falou, Eu falo diferente, mas a mesma coisa, nem espelho. Mais uma luz no túnel, né? Pro cara enxergar algo diferente. E aí você não dá, velho. O que é fácil é aquilo ali, Entendeu? E aí vem, né, a polícia ter que enxugar gelo, porque isso não vai acabar assim. Vai resolver, vai prender, vai soltar. Você pegou. Vai uma hora ou outra, né? Lá no Rio tem uma troca de tiro, o cara morre lá na favela e tal, né? Morre. Mas daqui a pouco, meu irmão, tem o dobro, porque o Estado. É aquilo, velho. O Estado vai promover isso sempre, velho. Vai deixar que isso continue acontecendo. Não que só um segundo. Não que isso se mude assim de uma hora pra outra. Obviamente não que é uma coisa de anos, centenas de anos. Mas é uma coisa que dava pra ir aos poucos, né? Evoluindo, tendo um planejamento de longo prazo e tal. Quando você coloca, na verdade, especifica uma tipologia de crime, né? Do tráfico, aí eu acho que uma discussão interessante. Sim. Será que essa questão do tráfico, né, quantidade de vidas enorme, talvez a única oportunidade que aqueles jovens, ou crianças até, né, que também participam, sobre legalização. Sim. O que é que vocês pensam? Será que se houvesse uma questão de... Não, tenente, se não quiser ficar à vontade, pode ficar à vontade para não... Mas o que é que vocês acham? Diego, tráfico e legalização. Eu acho que a gente, dentro do que a gente vê hoje de problema, existe algo que a gente deveria priorizar, até mesmo antes dessa própria discussão. Porque quando a gente levanta a questão de educação e de polícia e tudo mais, o Marcão falou aqui no instante a respeito da importância da polícia e qual é a interação que ela vai ter ali, e ele não vai mudar de uma hora para outra isso. Mas, de fato, não é apenas a função da polícia, né? A gente falou aqui em outros programas em relação à igreja, em relação à família. Então, não tem como, como você mesmo falou, entrar numa sociedade que ela está fechada ali e entendendo que o que é errado, né, de uma visão ética para o Estado, para ele se torna correto, porque foi a única visão que ele teve ali do que é correto e do que não é. Então, às vezes, a gente discute, eu digo isso enquanto Brasil mesmo, algumas situações que é para gerar, acredito eu, uma certa visibilidade política, né? E não de fato de resolução. Então tem outras situações que, em relação ao emprego, a condições de estadia, de moradia, que aí sim a gente pode, nesse momento, priorizar, né? Até mesmo antes de pensar em qualquer tipo de liberação, porque pelo menos essa é a minha visão em relação à construção aí da sociedade. Os senhores querem falar? Eu posso... Eu vou logo aqui. Fica à vontade. Eu também acho que eu vou falar. O negócio aqui é aberto. Vá, que aí eu tento ser o último. Vamos começar Fechar, né? criando argumentos para os dois lados, né? Pró e contra. Se você for pensar no pró, em países desenvolvidos, né? Quando eu falo desenvolvidos, eu falo países
famosos aí, bem desenvolvidos e tal, que tem as drogas liberadas, né? Tem as drogas liberadas e conseguem conviver com isso. Alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo, Holanda, alguns países na Europa e tal, conseguem conviver com isso. Já num país subdesenvolvido como o nosso, que tem muito dinheiro, mas ainda não tão bem dividido, não tão bem repartido, eu vejo a seguinte dificuldade. Qual preço a gente conseguiria vender droga? Entende? A que preço? Eu falo isso, custo financeiro. E eu não acredito que se a gente legalizasse, se tivesse uma empresa que produzisse, o contrabando e o tráfico fosse parar. A gente não tem, eu não enxergo a gente com capacidade de gerir a liberação de drogas por enquanto. Isso eu acho que a gente tem que passar por muitas etapas antes de pensar nisso. É óbvio que nunca vai acabar o consumo de drogas. Isso aí é uma coisa que é o que eu estava falando aqui. Não adianta tentar enxugar gelo. O consumo de drogas vai existir sempre. Né? Desde que o mundo é mundo, que a gente tem indícios aí que o povo usa droga, listas e listas. Então, assim, mais a questão do Estado de dizer pode usar, pode comercializar, eu não vejo como resolução. Nós continuaríamos tendo tráfico, contrabando, como tem contrabando de cigarro, como tem falsificação de bebida, entendeu? A música, né? Tudo. Música. Então, assim, nós teríamos também contrabando e tráfico de drogas do mesmo jeito. E seria mantido por força bruta, como é a força do tráfico hoje, né? Arma, morte. Então, assim, acho que a gente criaria uma fachada. Aqui no Brasil é legal, é liberado, você tem liberdade, mas no fundo a gente continua da mesma forma. Então, eu acho que pro momento do Brasil, não. Eu também parto desse princípio que o Brasil não tem, não sei se a palavra correta é essa, mas há amadurecimento suficiente para isso. Certo? Claro. Então, parto de alguns dos princípios que Marcão também falou, certo? Eu acho que o tráfico não acabaria, certo? Ali seria apenas a opção legal, mas essa parte legal continuaria existindo. Então, e outra coisa também, a questão do vício, né? Quando você tem algo que é ilegal, a sociedade condena e está ali, configurado como ilegalidade. Eu acho que você tem aquilo como, eu devo ir até aqui, a partir daqui é ilegal. Quando você dá a condição de legalidade, eu acho que nós teríamos a questão do vício aí aumentada e muito. E só falando no seguinte, o viciado vai ter que continuar comprando, velho. E se ele não tiver dinheiro, ele vai roubar. Então, assim, é complexo pra caramba, pô, assim. Ou é um país muito estruturado, que todo mundo tem condição de trabalho, que todo mundo tem condição intelectual, né? Que a educação te mostrou com condições, que você tem condição de escolher. Beleza, né? Que tá longe da gente ainda. Mas para o Brasil, irmão, eu não vejo, não. Mas vamos ouvir a autoridade aqui, o especialista em segurança pública, falar pra gente. Rapaz, na verdade, a minha fala vai pegar um recorte de cada uma das falas dos senhores. Eu vou começar primeiro por o conceito de Nassim Taleb. Ele fala do chamado intervencionismo ingênuo. Se eu não me engano, esse conceito ele colocou, ou foi Antifrágil, ou foi Arriscando a Própria Pele. Ele tem uma coleção de 4 livros, né? Mas eu acho que foi Arriscando a Própria Pele. O que é que ocorre? O que é que ele dizia? Um dos grandes problemas do mundo em relação à economia é o chamado intervencionismo ingênuo, porque você quer resolver um problema complexo com a solução simples. Então, quando você vem tratar de economia mundial, vamos dar exemplo aqui, ele é um problema complexo. Se você for tentar colocar uma solução simples, você pode ter um retorno desse problema muito pior do que a solução que você deu ou do que o problema que existia. Então, crimes relacionados ao tráfico de droga é um problema complexo. O crime, de forma geral, é um problema complexo. Violência também. Não vai caber uma solução simples, tal como vamos legalizar as drogas. É uma solução simples para um problema complexo. Sim. Vamos liberar as armas para todo mundo.
é uma solução simples para um problema complexo. O que é que vai acontecer com isso? Teremos novos problemas, inclusive que vocês talvez não tenham controle. Pode ver o cisne negro lá, né, como ele citou, sem você saber, por uma intervenção que você fez. Ele citava isso na economia porque, vamos dar um exemplo, que ele cita, né? Ele cita não, deduz-se da leitura do argumento dele. A Petrobras é uma empresa que está dando prejuízo para o Brasil. Vamos privatizar. É assim que vai se analisar? Então a inflação no Brasil é um problema complexo, não é uma ação de um governante que vai resolver dessa modalidade. Então, o que é que eu penso sobre a legalização? É uma discussão que pode ser tida depois que eu resolver vários outros problemas e gargalos da segurança brasileira, como os senhores citaram, para depois na frente eu discutir isso. Será que isto traz algum resultado? Que resultado trouxe em outros países, como foi citado? Outra coisa, você não pode comparar países com raízes diferentes, condições sociais diferentes, econômicas, com o Brasil. Que aí você quer pegar uma solução de um país e aplicar aqui. E nós já erramos nisso, inclusive na economia, quando escolhemos rodovias ao invés de ferrovia, ou a malha dos rios e dos mares que nós temos. Tô dando só um exemplo. Aí vai pegar a segurança pública e fazer a mesma coisa? Entendeu? Então, para se pensar a segurança pública, eu preciso pensar ele de forma holística. Então, eu preciso sentar e analisar todos os fatores que influenciam ela, desde saúde e educação, e não estou querendo fugir de segurança pública, não. Porque as minhas críticas aos sociólogos, em determinados momentos que se fala de segurança pública, é que só fica nessa parte. Mas a gente precisa também tratar de algumas coisas no Brasil que investimento em inteligência, em tecnologia, investimento nas próprias polícias, não é? A ideia da integração das polícias, porque a gente sabe que o ciclo incompleto de segurança pública só existe no Brasil e mais 3 países do mundo, é algo que precisa ser discutido, que é graças a Deus aqui em Quaraci, e na região aqui da Quitacia, e até porque o Coronel Ferreira também tem um pensamento amplo, a gente tem uma integração muito boa com a Polícia Civil, doutora Ana Cristina, Elbert, doutor Malos Itajuípe, são pessoas excepcionalíssimas em relação à segurança pública, trabalha de forma integrada, e isto traz um resultado para a sociedade. Mas eu posso dizer que no Brasil todo é assim? Não. Então, isto é uma coisa que está na pauta do dia, a gente não discute. A superlotação no presídio está na pauta do dia, a gente não discute. A gente vai querer discutir legalização? Então, minha questão em relação à legalização é essa. Vou passar até por outro argumento, um pouco científico também. Quando se luta contra a substância, vai ser uma luta inglória. Os americanos tentam lutar contra a substância viciante até hoje, né? Por interesses geopolíticos também, em relação à Colômbia, sim. Mas tentam lutar até hoje. Porque eles não dão nenhum ponto sem nó, né? Só o Brasil dá. Então, o que é que ocorre? Para fechar o ciclo da dependência química, eu preciso de quê? De uma substância viciante e de um ser suscetível ao vício. Quando eu luto apenas contra a substância viciante, eu não vou conseguir vencer, porque, vou lhe dar um exemplo, qual a droga que mais traz prejuízo, talvez econômico, social e de violência para o Brasil? Álcool é legalizado. Se eu for legalizar cocaína, crack, maconha, só estou aumentando o meu problema. Ok? Então eu tenho que lutar contra as pessoas suscetíveis aos vícios. Então eu tenho que lutar contra as pessoas. Por que as pessoas estão ficando viciadas? Já estudou o fato rede social? E voltando aos outros fatos aí que já citou. Então, eu vi uma palestra de uma delegada, nem sei se foi a doutora Catiana, em uma certa palestra, citou-se até, do lado de toda a delegacia, quando a gente fosse levar um indivíduo usuário, devia ter uma unidade de saúde pública para cuidar dele. Tem no Brasil? E a gente está querendo discutir legalização? Perfeito. Outro tema que você falou aí, que eu tenho até uma opinião. A gente já falou sobre isso e a gente divergiu, é sobre a questão de liberação de armas. A gente falou até sobre isso, né? Ele discorda e eu já penso diferente. Eu penso muito no seguinte, ele até me alertou, não, mas sempre pôde e tal, não sei o quê. Eu falo sempre a questão do direito de poder ter ou não.
Entendeu? A questão de armas, eu tenho esse pensamento aí. Né? Obviamente que com controle rigoroso, que foi facilitado, mas um controle mais rigoroso, acho que o indivíduo que tem a condição psicológica e depois de uma análise mais rigorosa, deve ter a questão do direito, né, de escolher. Ele não é obrigado a nenhuma das duas vertentes, nem a não ter, nem a ter, mas ele tem o direito de escolha. A gente até conversou sobre isso esses dias, né? E é uma questão. Diego acha o que disso aí? Eu ainda vou pelo mesmo princípio de outras discussões e da questão da maturidade emocional também, que muitos de nós não temos enquanto sociedade. Lógico que a gente, para portar uma arma, né, lógico que deve ser feito todo um estudo com aquele cidadão, com aquela pessoa que vai ali, né, a técnica e tudo mais. Só que eu não vejo isso como uma resolução para a segurança pública, sabe? Não. Eu vejo isso como você mesmo falou, mais um problema. Por que não se dá, né, à própria polícia todas as condições possíveis de investigação, de cumprimento do dever? Porque eu acredito que até mesmo o contingente de polícia deve ser pequeno para o tanto de situações que a gente deve viver. Digo em relação à quantidade de profissionais, talvez também de equipamentos, talvez, né, de tecnologia que possa se melhorar aí a condição de segurança pública. Então, eu acredito que a gente deveria discutir e em relação, não aqui, mas digo em gestores mesmo, né, estaduais e governamentais, com relação a esse fortalecimento da própria polícia. Fábio. De arma. Você acha que é, Fábio? De arma? De arma. De arma. Pessoa, Fábio com arma. Não. Rapaz, eu acho... Fábio com arma dá certo. Ia dar trabalho rápido. Eu acho o seguinte. Não, eu acho que não é uma discussão que deve ser colocada também em pauta no nosso país. Primeiro pela questão... Mas já está liberado, né? Sim. E sempre esteve, né? É isso, é porque quando me falam de legalização, a discussão que a gente teve sobre isso. sempre foi legalizado. O estatuto está aí, agora a atual gestão... A condição de portar o atual presidente, e aí eu não vou valorar, sim, ele facilitou a questão da aquisição. Eu não vou valorar, porque assim, ó, é como eu acho que, por tudo que eu disse, a gente não tem que parar de fazer política de forma macro a facão, né? Então, o estatuto, ele tem comprovado de que quando ele foi colocado, ele diminuiu os homicídios, os CVLIs, né? Crime contra a vida letal intencional. Vamos ver, depois que houve a facilitação, se vai haver um aumento dos crimes dolosos contra a vida. Se aumentar, então podemos pegar este fator e dizer que foi negativo. Se diminuir, não é o fator que influencia. A gente só vai saber isso daqui a algum tempo. Então, a gente não vou valorar porque a gente precisa de fatos científicos, dados. O que se pode medir, se pode aperfeiçoar, né? Sim. Terceira discussão sobre sim ou não aí. Essa eu vou com sim, que foi uma discussão que na época de UESC, no curso de economia, quando eu comecei a fazer o TCC, eu discutia sobre, a minha intenção era trabalhar sobre o impacto da liberação dos jogos de azar no Brasil. E eu defendia positivamente porque enxergava que emprego, enxergava que impostos, enxergava que tudo mais. E essa aqui acho que talvez seja a que eu mais defendo assim com afinco, porque eu acredito que seja válida, entendeu? Essa era uma questão que tiraria muita gente de uma zona ali, a gente conseguiria gerar de um lugar que gera, né? Que só a Caixa Econômica pega, faz o que quer com dinheiro, um dinheiro muito alto e tal, e a gente deixa. Se não existisse de forma nenhuma, beleza, mas já existe. A Caixa Econômica faz o que quer. Então, assim, o que vocês acham desse impacto aí? Seria positivo ou negativo? Vamos falar de forma rápida, que nosso tempo também já está quase indo. Então vamos ser bem sucinto na nossa colocação aí. O que você acha, Fábio? Não, não vou mentir pra você, não. Nunca parei pra pensar, não. Certo, ótimo. Diego, acho que... Velho, eu acho que... Por que é proibido? Por que hoje o jogo de azar é proibido? Me fala aí. Boa pergunta. Você acha que por quê? Velho, existe uma contribuição direta para o Estado, né?
Caixa Econômica. O jogo de azar, ele tem hoje, ele deixa de ser legalizado. Assim, existe todo esse conflito de opiniões. Por quê? Porque existe uma troca direta, um direcionamento de uma parcela dessa contribuição que se tem, porque dentro desse jogo de azar também existem vários outros fatores voltados à criminalidade, né? Pessoas que com aquela empresa, ela não se cerca de questões políticas, digo de leis, de leis ali, e que deixa essa parte toda aberta para a criminalidade e tudo mais. Então, a partir do momento que essa empresa ela se estruture de forma legal, eu ao meu ver, não vejo por que tá ali indicando qual tipo de jogo que vai poder funcionar ou não. Eu vejo na questão de fugir mesmo da legalidade. E aí? Rapaz, eu vou ficar mais ou menos na resposta de Fábio. Um fato que eu ainda não parei para analisar, pensar, né? até porque não sei se impacta tanto na nossa área própria de segurança pública. Sim. E como a gente falou, né? Nosso programa vai hoje, excepcionalmente, ser mais curto. Um pouco mais curto. Hoje. Fábio, ou Diego. Vai Fábio. Quem? A outra fui eu. Quem são? Não, É pra ganhar R$1 milhão. Vai Fábio ou vai Vai Diego? você. Ó, Vai você. Ganhe. Quem são os nossos apoiadores? Quem faz o Papo Cabeça acontecer, Fábio? Rapaz. Conta aí pra gente, sem esquecer, sem pescar, sem olhar pra TV. Cadê? Me ajuda aí, produção. Coloca Vamos aqui na TV. Bossá Comunicação Visual. Perfeito. Exato. Rede O que Portal. mais? Rede Portal também sempre conosco. E Lima e Araújo Advocacia. Boa. Tá vendo aí? Boa, garoto. Vamos emendar aqui. Foram os três. Nós vamos fazer aqui a nossa dica de leitura de hoje. Né? Cadê a câmera aí que dá aquele zoom aqui? Foca Olha em aí, mim. bom. É humano. Cadê? Boa. O livro dos 5 Anéis, né, de um samurai. Tá aqui, ó, no Sashi. E esse livro aqui, muita gente lê, né? Arte da Guerra e tal. E fala que é o suprassumo da estratégia, mas esse aqui, ao meu ver, é uma leitura melhor. Leia. Quem tiver a oportunidade, dê uma lida. Esse meu que tá todo marcado aqui, que tem umas passagens interessantes. Ele fala, divide, né, em elementos e tal. É muito interessante esse livro aqui, muito interessante para estratégia, para pensamento, você trazer para os dias de hoje. Isso aqui é um poço de conhecimento aqui. E emendando já, por causa do nosso tempo, vamos para nossas considerações finais de hoje. Nosso programa foi mais curto, vamos ter outra oportunidade aí para ouvir mais aí essa sabedoria. E que assim, ó, quem tem a oportunidade de conversar aqui sabe que não morre só aqui na segurança pública. Aí. Tem muito a contribuir aí, tem muito a falar. Acho que podia ficar aqui umas 3 horas aqui, que já tem muito papo aqui, mas infelizmente os compromissos, né, pedem que a gente vá. Mas quem vai começar hoje? Diego, Fábio, eu comecei semana passada. Começa alguém aí, vá, Diego, vá. Agradecer primeiramente a todos os apoiadores que a gente tem, né, do Papo Cabeça. Agradecer a presença de todos vocês aqui, né, do Tenente. E dizer também que a gente está aberto aqui, né, no próximo programa para ver esses outros assuntos aí que foi muito importante hoje em relação à segurança pública. É isso, programa um pouquinho corrido, né, por conta dos compromissos, mas vamos deixar já aberta aqui uma próxima data para que o Tenente venha aqui. O Tenente gosta de ler, gosta de leitura. Então, agradecer pela presença, nosso muito obrigado. E é isso aí, até o nosso próximo Papo Cabeça. Eu agradeço também. Hoje eu falei com o Max, foi corrido, muita atividade hoje. Tinha algumas demandas do batalhão e aí o coronel me permitiu vir aqui nesse horário. Agradeço aí ao coronel Ferreira Lopes. Em outro momento a gente discute mais assuntos aí. Eu gostei, viu? Assuntos polêmicos, mas a gente tenta aí dentro do que a gente aprendeu aí na vida, do que a gente aprendeu com os amigos, que a gente aprende com as pessoas, repassar o nosso pensamento, por mais que não seja nenhuma verdade definitiva, né? Aí eu agradeço. É isso. Agradecer aí a todos os nossos apoiadores, como nós falamos aí anteriormente. Agradecer aqui ao nosso convidado aqui, parceirão aqui de longas datas aí. Né? Agradecer a equipe da Rede Portal. Nosso debate hoje foi mais curto, mas com certeza, seguindo a lógica do programa aí, foi enriquecedor. Né? A gente conseguiu trazer visões diferentes aí, que obviamente se a gente fosse como outros convidados, pensariam diferente do que
que o tenente hoje expôs pra gente. A gente também, né, abordou temas diferentes, o que é de suma importância pro programa. Sim. É a proposta. E a gente vem, né, com todo esforço, mantendo isso, mantendo aquele compromisso de conhecer, de fato, as pessoas, não o cargo. Né? E hoje foi mais uma oportunidade, lhe agradecer mesmo de coração aí, por ter estado com a gente aqui, e dizer que na próxima quarta tem mais. Quarta-feira que vem, a gente está aí colado, né, trazendo mais uma personalidade, mais uma pessoa aí, que venha contribuir aí para cada um de nós nessa noite de quarta-feira. Não é isso, galera? É isso aí. É isso aí. Valeu, Tchau, valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Abraço. Foi bom. Vamos tirar nossa foto, Nossa foto que você fez. Agora, tira a foto aí.